Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o ministro André Mendonça, ele que tem se insurgido fortemente contra ministros da Suprema Corte. E ele, Mendonça, se levanta contra o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro e o voto dele é para impedi-lo de conduzir investigação contra Bolsonaro. Mendonça se levanta forte, juntamente com Nunes Marques, ele não deixa de se colocar, de se posicionar favoravelmente aos presos dos atos do dia 8 de janeiro, mais uma vez defendendo aí o direito de cada cidadão que está preso pelos atos do dia 8 de janeiro. E nas entrelinhas ele faz o questionamento que todos os brasileiros gostariam de fazer ao ministro Alexandre de Moraes. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Aqui nós fazemos um jornalismo sério, de credibilidade, independente, sempre com fontes na tela para vocês, para provar que aqui nós falamos e trazemos a verdade. Muitas delas que a mídia tradicional, que é paga pelo governo, não vai te falar. Venha comigo. Primeiramente, queremos parabenizar o ministro André Mendonça, que divergiu de todos os seus colegas da corte. Ele votou para declarar o colega, o relator dos atos do dia 8 de janeiro, que estaria impedido para conduzir as investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi o único a seguir este caminho. O voto foi o último e finalizou o julgamento em 9-1. Mendonça concordou com a tese apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro, segundo o qual Moraes teria interesse pessoal no caso e, portanto, não poderia estar à frente do caso. Nesta conjuntura, ao constatar que o eminente ministro arguido sofreria direta e indiretamente consequências graves e tangíveis como prisão, ou até mesmo morte, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo, parece-me presente a condição de diretamente interessado, tal como exigido pelo artigo 252, inciso 4º, escreveu Mendonça. Continuou: é certo que, sobre o ponto de vista formal, o sujeito passivo do crime de organização criminosa é a sociedade, assim como quanto aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O sujeito passivo é a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que, de acordo com o item cogitado, aos atos executórios atingiriam diretamente o ministro relator. Pois bem, ao contrário de Nunes Marques, Mendonça está mostrando que não teme e não teme os seus colegas. Mas, tanto é, pessoal, que André Mendonça, vejam só, ministro completa 3 anos de STF nesta segunda-feira. Completou. O ministro André Mendonça completou seu 3º ano no Supremo Tribunal Federal com a missão de acompanhar a elaboração e execução do plano de ação do governo federal para prevenir e combater o desmatamento da Amazônia. Tantos outros projetos, outras ações que André Mendonça tomou decisões acertadas, também não acertadas, mas a maioria delas tem sido a favor de pessoas que merecem ter uma chance aí de mostrar que não são a anistia, o PL da anistia é um projeto para isso, para provar que os presos dos atos do dia 8 de janeiro merecem e devem aí, assim como o G. Dias está solto, merecem também estar no mesmo estado que o general Gonçalves Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes, eles estejam soltos, assim como o ex-GSI. O ministro André Mendonça e Nunes Marques, do STF, eles foram os únicos e têm sido os únicos a divergirem da maioria do Supremo ao votarem pela absolvição de 57, de 34 réus e do primeiro réu, inclusive, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal,
O André Mendonça, ele saiu em defesa e ele teve uma leve discussão aí com o relator dos atos do dia 8 de janeiro, indagando por que as imagens do circuito do Ministério da Justiça não foram liberadas. Tinha como sim guardá-las, porque quando foi pedido a ele mesmo dizendo, quando me foi pedido as imagens da reunião, brevemente eu cedi. Então existem fatos que precisam ser mais conclusivos, mais, vamos dizer assim, nas palavras de André Mendonça, existe muita sujeira por debaixo do tapete que está sendo escondida. Apenas um lado é o culpado de tudo. E G. Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes? O que aconteceu? Tem alguma investigação? Algum mandado de busca e apreensão, como aconteceu com Braga Neto, por encontrar mensagens dele em 2023 com os pais, com o pai de Mauro Cid? Mendonça saiu em defesa dos réus presos pelos atos do dia 8 de janeiro, dizendo o seguinte: o julgamento originário perante o STF de pessoa não detentora de foro por prerrogativa de função é absolutamente excepcional e estritamente vinculado a hipóteses de conexão ou continência nos termos da lei processual, argumentou Mendonça. Não foi somente com o seu colega, o relator dos atos do dia 8 de janeiro, que André Mendonça aí teve um bate-boca. Teve também com Luiz Roberto Barroso, na época, que eles estavam julgando lá no Supremo Tribunal Federal sobre descriminalização de porte de entorpecente, que ele disse que isso era um atropelo a outro poder legislativo, era uma invasão de competência, que este caso, esse fato, essa decisão sobre descriminalização de entorpecente deveria estar sendo debatida lá no Legislativo. E também, na sessão de um julgamento do primeiro réu do 8 de janeiro, o Aécio Lúcio Costa Pereira, em 14 de setembro de 2023, o relator do caso o condenou a 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, perfazendo 17 anos de condenação. O bate-boca entre os ministros André Mendonça e Alexandre, ainda que divulgado sem maiores estardalhaços à época, merece ser ouvido e replicado aqui para o público, mesmo que mais de 1 ano depois. É porque não da própria corte que não se tem notícia se houve discussão por um detalhe na fala de André Mendonça. Em resumo, o fato é o seguinte, disse André Mendonça: eu não vou entrar nesse mérito hoje, acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar neste mérito hoje. Esta fala do ministro sugere que em algum momento isso poderia ou poderá, ser debatido na corte. Por fim, vale ressaltar que Mendonça finalizou a discussão com o seu colega dizendo: não coloque palavras em minha boca, tenha dó, Vossa Excelência. Em seguida, estrategicamente, Gilmar Mendes falou mudando aquele momento. Mesmo após a discussão, Mendonça, no decorrer do seu voto, perguntou, sem medo, onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Hoje o Brasil não sabe. Citou sobre as imagens da invasão dizendo: chama a atenção ao Ministério da Justiça, na época comandado por Flávio Dino, não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes, fazendo alusão com a reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, que o ministro era o ministro da Justiça, que liberou todas as imagens feito à época pelo ministro do STF, Celso de Mello. Também afirmou que a PRF tinha condições de evitar a chegada dos manifestantes, haja vista que isso iria acontecer, pois toda a construção é que era uma tragédia anunciada. Era anunciada, tanto é que o G. Dias recebeu 33 alertas da ABIN para o que havia de acontecer, e nada ele fez para impedir. Vou finalizando por aqui, agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.